fez fazer 20 testes de gravidez. Aos 22 anos, eu era uma orgulhosa virgem na faculdade. Então, quando o cansaço e a náusea me atingiram durante a semana de provas finais, pensei que fosse apenas excesso de café e grávida de 8 semanas, disse a técnica, mostrando-me os batimentos cardíacos na tela. Eu ri, explicando que eles haviam cometido um engano, mas a expressão da médica mudou de rotineira para alarmada enquanto ela pedia exames imediatos. Todos os exames voltaram normais. Níveis hormonais, tireoide, tudo perfeitamente de uma mulher grávida. Minha mãe me acusou de mentir quando contei a ela, e chegou a dizer: apenas nos diga quem é o pai. Com aquela voz decepcionada que ela usava quando eu tinha 16 anos e menti sobre uma festa. Meu pai ficou em silêncio e meu namorado, Patty, passou de solidário a desconfiado quando não conseguia explicar como isso aconteceu. Comecei a me gravar dormindo, convencida de que estava fazendo algo de que não me lembrava. Ainda assim, nada. A polícia abriu uma investigação depois que implorei para que fizessem um exame mais fundo, mas o exame toxicológico deu negativo. Lembro-me de me sentir quase decepcionada. Eles fizeram o DNA do feto, mas o laboratório o chamou de corrompido, depois inconclusivo, e finalmente admitiu que nunca tinham visto resultados como aqueles. Não conseguiram nem confirmar se era DNA totalmente humano. Minhas mãos tremiam tanto que deixei o telefone cair. Comecei a manter um diário documentando tudo, convencida de que um dia veria um abajur me encarando de volta. Mas as anotações eram consistentes. Minha mãe começou a deixar panfletos sobre parentalidade e honestidade pelo meu apartamento como minas terrestres passivo-agressivas. Enquanto isso, as perguntas de Patty se tornavam mais acusatórias, questionando se talvez eu tivesse esquecido de outra pessoa ou tido um apagão em uma festa que nunca fui, com álcool que nunca bebi. Deixei que ele cheirasse meu hálito todas as manhãs por uma semana, e até dei a ele todas as minhas senhas, mas a dúvida em seus olhos estava envenenando tudo. A notícia se espalhou rápido, e naquela mesma semana, meu empregador sugeriu que eu tirasse uma licença não remunerada porque os clientes estavam desconfortáveis, deixando-me sem renda e com contas médicas acumuladas. Eu estava chorando com meu namorado no café local quando um homem desconhecido se aproximou da nossa mesa. "Eu sou o pai do seu filho", ele recitou, e antes que eu pudesse responder, ele continuou: "Lembra que ficamos na festa daquele cara em algum momento deste ano? Você estava usando aquela roupa que disse que adora? E conversamos sobre a Netflix." A cadeira de Patty arrastou no chão com um barulho tão alto que todos se viraram para olhar, e ele gritou que eu era uma mentirosa ou louca antes de ir embora. Eu nunca tinha visto aquele homem na minha vida. O estranho tentou me seguir até em casa, segurando o celular, tentando me fazer agir como se o conhecesse para a câmera. Então eu gritei: "Este homem está tentando tocar na minha bunda", até que ele finalmente fugiu, mas o estrago estava feito. Na manhã seguinte, meu pai parou de retornar minhas ligações, e o serviço social iniciou uma investigação sobre minha aptidão como mãe, entrevistando vizinhos sobre meu estado mental. As anotações da assistente social, que vislumbrei quando ela moveu a prancheta, usavam palavras como delirante e potencial dano à criança. Especialistas em genética da Johns Hopkins vieram de avião, realizando testes que nunca haviam sido feitos em um ser humano antes. Até minha mãe desistiu de mim depois que viu manifestantes com cartazes do lado de fora da casa deles. Atualização: grávida de 7 meses, vivendo das minhas economias. Tive que escolher entre manter um bebê que destruiu minha vida, dar para a adoção a estranhos ou interromper a gravidez, o que de alguma forma parecia errado. Os resultados do DNA vazaram, mostrando anomalias inconsistentes com a reprodução humana padrão, o que apenas alimentou mais teorias da conspiração, e infelizmente quando dei à luz a bebê, ela parecia completamente normal. 10 dedos nas mãos, 10 dedos nos pés, um choro saudável. De alguma forma, isso tornou tudo pior, porque ainda não havia explicação. Estudei o rosto dela por horas, procurando por algo alienígena, algo que explicasse tudo, mas ela apenas parecia meu bebê. Meu pai apareceu no hospital 2 horas depois, parado na porta segurando um ursinho de pelúcia, evitando contato visual. "Ela merece uma família", disse ele, o que me fez sorrir. Ele se mudou para o meu kitnet, dormiu no sofá e ajudou com as mamadas noturnas, enquanto cuidadosamente nunca perguntava sobre o pai. Desenvolvemos uma rotina, ele segurando o bebê enquanto eu tomava banho, eu cozinhando enquanto ele lavava a roupa. Nós dois evitando a pergunta que destruiu toda a minha vida, e com 6 semanas de pós-parto, eu estava organizando as contas médicas quando o encontrei encarando o bebê com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Quando perguntei o que havia de errado, ele disse: "Ela tem os olhos do seu avô", o que parecia inocente, exceto que meu avô morreu antes de eu nascer, e eu nunca tinha visto fotos dele. Ele se corrigiu imediatamente, mas algo em sua voz me deu arrepios. Na manhã seguinte, acordei com ele ao telefone sussurrando: "Eu disse para você nunca entrar em contato comigo", antes de desligar quando me viu. Meu coração gelou. Fui direto até onde meu pai estava, perto do balcão da cozinha, ainda segurando o celular. "Quem era?" Minha voz saiu trêmula, mas me forcei a continuar. "E o que você quis dizer sobre os olhos do vovô?" Ele pousou o celular com cuidado excessivo e pegou o bebê do bebê conforto. "Você ouviu errado, querida." As mãos dele tremiam enquanto ajeitava o cobertor dela. "Eu disse que ela tem os olhos da sua mãe." Agarrei-me ao balcão para me firmar. "Não, pai. Você disse avô." Ele não olhava para mim e continuou a balançar o bebê, embora ela não estivesse chorando. "Você está cansada e estressada. Talvez devesse descansar." O jeito como ele desviava o olhar fez meu estômago revirar.
Pare de mentir para mim. Minha voz ficou mais alta e o bebê começou a resmungar. Quem fica te ligando? Ele finalmente ergueu o olhar e eu vi algo que nunca tinha visto em seu rosto. Medo. Medo de verdade. Alguém tem ligado sobre a gravidez. Suas palavras saíram apressadas. Dizem que sabem de algo, mas não sei quem são. O bebê começou a chorar mais forte e ele a passou para o outro braço. Não queria te preocupar com gente louca, mas o jeito que seus olhos se desviaram me disse que ele ainda estava mentindo. Algo dentro de mim se quebrou. Você tem uma chance, pai. Minhas mãos também tremiam agora. Conte-me tudo ou você precisa ir embora. As palavras doeram ao sair, porque eu precisava muito da ajuda dele. Ele se afundou no sofá, ainda segurando o bebê. Por favor, não me faça ir embora. Lágrimas começaram a rolar por seu rosto. Ainda não posso te contar tudo, mas juro que estou tentando proteger vocês duas. Sua voz falhou na última palavra. Existem coisas sobre nossa família que você não sabe. Ele enxugou o rosto com a mão livre. Coisas que prometi nunca falar a respeito. Eu queria gritar, mas o bebê já estava agitado o suficiente. Que coisas? Ele apenas balançou a cabeça e segurou o bebê com mais força. Naquela noite, não consegui dormir. Papai assumiu seu turno habitual com o bebê por volta das 2 da manhã. Fingi estar dormindo, mas o observei com os olhos entreabertos. Ele sussurrava para ela enquanto trocava sua fralda, mas eu não conseguia entender as palavras. Cada pequeno som que ele fazia me deixava imaginando o que ele estava escondendo. O que ele poderia saber sobre como ela veio a existir? Quando ele se sentou na cadeira de balanço para alimentá-la, ficava olhando para mim como se estivesse verificando se eu estava realmente dormindo. A mamadeira fazia sons suaves de sucção no escuro. Ele murmurou algo que parecia uma canção de ninar que eu nunca tinha ouvido antes. A certa altura, ele sussurrou algo que soou como: "Você está segura agora." Mas eu não tinha certeza. Minha mente percorreu todas as possibilidades, mas nada fazia sentido. Como meu pai poderia saber algo sobre minha gravidez? Impossível. A manhã finalmente chegou, e esperei até ele ir para o banho para pegar meu celular. Encontrei o número de Brody Hay que a clínica me deu meses atrás. Minhas mãos tremiam enquanto eu discava. Assistência jurídica, Brody falando. Sua voz era profissional, mas gentil. Expliquei quem eu era e que precisava de ajuda com questões de custódia. Meu pai está agindo de forma estranha, e estou preocupada que ele possa ser uma ameaça. Dizer isso em voz alta me deu enjoo. Você pode vir esta tarde? Eu concordei e desliguei bem na hora em que o papai saiu do banheiro. Ele parecia exausto e evitou meu olhar enquanto se vestia. O bebê começou a chorar, e nós dois estendemos os braços para pegá-la ao mesmo tempo. Nossas mãos se tocaram e ele recuou como se eu o tivesse queimado. Vou fazer o café da manhã. Ele resmungou e foi para a cozinha. O caminho até o escritório de Brody pareceu longo demais, embora fossem apenas 20 minutos. Seu escritório era pequeno, mas organizado, com livros de direito cobrindo todas as paredes. Ele revisou meu grosso arquivo, enquanto eu estava sentada lá, suando. Você precisa documentar tudo. Ele ergueu os olhos dos papéis. Toda conversa estranha. Toda ligação suspeita. Ele se inclinou para a frente na cadeira. O serviço social ainda está acompanhando seu caso de perto. Meu estômago gelou com isso. Qualquer instabilidade pode prejudicar sua situação de custódia. Ele me entregou um caderno. Anote datas, horários, as palavras exatas se conseguir se lembrar. Eu assenti e peguei o caderno com as mãos trêmulas. Grave as conversas se o seu estado permitir o consentimento de uma das partes. Ele pegou o celular e me mostrou um aplicativo. Este é confiável e salva na nuvem automaticamente. A culpa me atingiu imediatamente, mas baixei o aplicativo mesmo assim. Odeio espionar meu próprio pai. A expressão de Brody suavizou. Você está protegendo sua filha. De volta a casa, configurei o aplicativo enquanto meu pai lavava a roupa. Todas as conversas que tivemos depois disso pareceram falsas. Eu começava a gravar antes de perguntar qualquer coisa a ele. 3 dias se passaram sem nada útil gravado. Então, enquanto trocava a fralda do bebê, papai disse de novo: "Ela realmente tem o nariz do seu avô também." Eu estava dobrando maconzinhos por perto e congelei. "Pai, eu nunca vi uma foto do vovô." Minha voz saiu fria. "Você sabe disso." Ele empalideceu e se atrapalhou com as abas da fralda. "Existem alguns álbuns antigos em algum lugar." Ele não encontrava meu olhar. Fotos de família de antes, mas nós dois sabíamos que isso era impossível. Na manhã seguinte, papai foi fazer compras e eu procurei por toda parte, debaixo de sua cama improvisada no sofá, em sua única mala. Até verifiquei o armário do banheiro. Nada sobre meu avô em lugar nenhum. Abri meu laptop e digitei o nome dele no Google. E o único resultado foi um obituário de 32 anos atrás. Nenhuma foto, apenas datas e uma linha dizendo que ele deixou familiares. Quando papai voltou carregando sacolas de compras, eu estava com o obituário aberto no meu celular. "Onde estão essas fotos, pai?" Mostrei a tela. "Aquelas do vovô que você vive mencionando." Ele pousou as sacolas lentamente. "Estão guardadas na casa da sua mãe." Nós dois sabíamos que era mentira. Mamãe nem atendia minhas ligações, muito menos guardaria fotos de família para nós. "Ela nem fala comigo, pai." Ele começou a guardar as compras sem responder. "Pare de mentir para mim sobre isso." O bebê começou a chorar do berço e o papai se moveu em direção a ela. "Eu pego ela," eu disse, bloqueando seu caminho. Ele se afastou de mim e do berço, seu rosto parecendo magoado, mas também culpado de alguma forma. Peguei o bebê e a abracei apertado enquanto ela chorava, sentindo seu corpinho tremer contra o meu.
Papai voltou a guardar as compras sem dizer mais nada. A cozinha, de repente, pareceu pequena demais para nós dois. O resto do dia passou com a gente mal se falando, apenas cumprindo as rotinas de cuidar do bebê e fazer as tarefas. Naquela noite, enquanto eu a alimentava, notei que ela estava quente contra o meu braço, mais quente que o normal. Toquei em sua testa e estava ardendo em febre, o que fez meu estômago gelar. Papai deu um pulo quando eu disse que precisávamos ir para o hospital imediatamente. Ele dirigiu enquanto eu ficava no banco de trás segurando-a, vendo seu rosto ficar vermelho e sentindo sua temperatura através do macacãozinho. A emergência estava lotada, mas eles nos atenderam rápido quando eu disse a idade e a temperatura dela. A enfermeira verificou os sinais vitais dela 3 vezes, franzindo a testa para os números na tela. A pediatra entrou parecendo cansada até que abriu o prontuário do bebê no computador. Então, todo o seu corpo enrijeceu. Ela sussurrou algo para a enfermeira sobre os registros pré-natais, enquanto olhava para nós como se não fôssemos perceber. Disseram que precisavam fazer alguns exames para verificar se havia infecção. Coisas de rotina, mas contei 8 frascos de sangue que tiraram de seu bracinho. Papai andava de um lado para o outro no corredor do lado de fora do nosso quarto, o celular pressionado contra a orelha, virando-se quando eu olhava pela janela da porta. Quando perguntei quem o ligou no hospital, ele disse que era do trabalho perguntando sobre o turno de amanhã, mas suas mãos tremiam quando ele guardou o celular. A febre do bebê cedeu sozinha depois de 3 horas. Nenhum remédio foi necessário, mas o médico disse que tínhamos que passar a noite em observação por segurança. Segurei o bebê enquanto nos transferiam para um quarto no andar de cima, passando por 2 residentes no corredor que pararam de conversar quando nos viram. Mais tarde, quando o papai foi buscar café, ouvi esses mesmos residentes do lado de fora da nossa porta falando sobre como o pessoal da genética queria novas amostras do nosso caso. Minhas mãos começaram a suar enquanto eu fingia dormir, ouvindo-os discutir os resultados de DNA corrompidos de antes. Na manhã seguinte, uma mulher bateu à nossa porta carregando uma pasta grossa e usando um crachá do hospital que dizia Gana Figueroa, conselheira genética. Ela puxou uma cadeira para perto da minha cama e espalhou formulários de consentimento sobre a mesinha com rodas, explicando que queriam fazer testes mais avançados tanto em mim quanto no bebê. Sua voz era calma e profissional enquanto passava por cada formulário, apontando quais testes fariam e por que achavam que poderia ajudar a entender as anomalias do DNA. Ela mencionou algo chamado quimerismo, onde uma pessoa pode ter 2 conjuntos de DNA em seu corpo, o que poderia explicar por que os testes originais deram como corrompidos. Diferente dos outros médicos que nos olhavam como se fôssemos experimentos científicos, Gana parecia genuinamente intrigada, mas me tratou como uma pessoa de verdade com sentimentos. Ela respondeu minhas perguntas sem me tratar com condescendência, explicando que o quimerismo às vezes acontece naturalmente quando embriões gêmeos se fundem no início da gravidez. Assinei todos os formulários, mas disse a ela que queria cópias de tudo. Cansada de ser mantida no escuro sobre meu próprio corpo e a saúde da minha filha. Gana assentiu e escreveu seu número de celular direto no verso do cartão de visita, dizendo que eu poderia ligar para ela a qualquer momento com perguntas. Ela foi a primeira pessoa da área médica a realmente me dar uma forma de contatá-la diretamente, em vez de passar pelo sistema do hospital. Recebemos alta naquela tarde com instruções para fazer o acompanhamento com nossa pediatra, embora o bebê parecesse completamente bem agora. Papai nos levou para casa em silêncio, mas pude ver o alívio em seu rosto quando entramos no estacionamento do apartamento. De volta ao nosso kitnet, ele continuava verificando o bebê a cada poucos minutos, parado sobre o bebê conforto com aquela mesma expressão estranha de antes. Quando perguntei no que ele estava pensando, ele apenas disse, ela é perfeita, e foi para a cozinha. 2 dias depois, eu estava dobrando roupas quando alguém bateu forte na nossa porta, fazendo o bebê pular no sono. A assistente social estava lá com sua prancheta, dizendo que precisava fazer uma visita domiciliar como parte da investigação em andamento. Ela andou pelo nosso minúsculo apartamento fazendo anotações sobre os arranjos para dormir, fazendo perguntas diretas sobre por que o papai estava morando aqui. Fiquei calma, embora quisesse gritar com ela, mostrando-lhe os registros médicos do bebê da visita ao hospital e o certificado do curso de parentalidade que fiz. Ela anotou tudo, verificou a geladeira em busca de comida, olhou no armário do banheiro e até pediu para ver onde guardávamos as roupas do bebê. Papai ficou sentado no sofá o tempo todo, sem dizer nada, mas observando cada movimento dela com o maxilar cerrado. Após 40 minutos de perguntas e inspeção, ela finalmente foi embora, dizendo que apresentaria seu relatório dentro de 1 semana. Sentei-me pesadamente no sofá, sentindo-me completamente esgotada, percebendo que precisava de mais ajuda do que apenas do meu pai com seus segredos e comportamento estranho. Naquela noite, depois que o papai adormeceu, encontrei o número de Jessie Norton do curso de parentalidade e enviei uma mensagem perguntando se o grupo de apoio dela ainda estava se reunindo. Ela respondeu em minutos, dizendo que se encontravam toda quinta-feira no centro comunitário e que eu era bem-vinda para me juntar a elas. 3 dias depois, fui para a reunião, deixando o bebê com o papai, embora isso me deixasse nervosa. A sala tinha 8 cadeiras em círculo com outras 4 mulheres já lá, todas parecendo cansadas, mas sorrindo quando entrei. Jessie me apresentou a todas, explicando que este era um espaço seguro para jovens mães conversarem sobre o que quer que estivessem enfrentando. Sentei-me e, quando chegou a minha vez, apenas disse que era uma mãe solteira lidando com dramas familiares, omitindo toda a situação do nascimento virginal. Ninguém insistiu por mais detalhes, apenas assentiram como se entendessem, e uma mulher até se esticou para apertar minha mão. Outra mulher do outro lado do círculo começou a falar sobre sua batalha pela custódia, e pegou um fichário enorme com abas coloridas para cada coisinha sobre seu filho. Ela folheou páginas mostrando
mostrando recibos de fraldas, mensagens de texto impressas de seu ex, fotos de cada refeição que cozinhou, até anotações sobre a que horas o bebê acordava a cada noite. As outras mulheres assentiram como se isso fosse totalmente normal. Enquanto eu estava sentada lá, percebendo que não estava registrando nada, exceto tentando sobreviver a cada dia, ela empurrou o fichário em minha direção e apontou para seções de registros médicos, depoimentos de testemunhas e algo chamado diário parental que documentava cada marco. Minhas mãos ficaram suadas olhando toda aquela organização, mas algo no meu íntimo me disse que eu precisava começar a fazer o mesmo, especialmente com o papai agindo de forma tão estranha ultimamente. Depois da reunião, fui direto para a papelaria e comprei pastas, um rotulador e uma daquelas pastas sanfonadas que pareciam sérias o suficiente para um tribunal. De volta ao apartamento, enquanto o papai dava mamadeira para o bebê, comecei a tirar fotos de tudo com meu celular. Cada recibo da farmácia, cada lata de fórmula, até a roupa que eu dobrei. Anotei a que horas ela comia, quantos mililitros, quando precisava de trocas de fralda, e comecei uma sessão apenas para o comportamento estranho do papai, como as ligações e os comentários sobre meu avô. Na manhã seguinte, enquanto eu organizava as contas médicas em ordem de data, meu celular tocou e o nome de Brody apareceu na tela. Ele me disse que finalmente havia sido intimado com os documentos do tribunal para o teste de paternidade, mas tinha se recusado a assinar no início, até que o oficial de justiça explicou que ele enfrentaria acusações de desacato se não cumprisse em 30 dias. Eu estava na cozinha quando o papai entrou da sala e deve ter ouvido o nome de Patty, porque seu rosto mudou completamente. E ele começou a perguntar por que eu estava perdendo tempo com alguém que, obviamente, não estava envolvido. Sua voz ficou mais alta do que eu tinha ouvido desde que ele se mudou, dizendo que eu só estava piorando as coisas para todos ao arrastar Patty para isso, quando nós dois sabíamos que ele não podia ser o pai. O bebê começou a chorar com o barulho, e o papai a pegou no colo, mas continuou me encarando com um olhar que eu nunca tinha visto antes, como se estivesse com raiva, mas também com medo de alguma coisa. Naquela noite, coloquei o bebê para dormir cedo e fingi adormecer no sofá enquanto o papai assistia TV. Mas na verdade, eu estava ouvindo e esperando. Por volta das 23 horas, ele se levantou e foi ao banheiro, fechando a porta silenciosamente. E então ouvi sua voz através das paredes finas, baixa e urgente, como se estivesse implorando algo a alguém. Não conseguia entender as palavras exatas, mas o tom fez meu estômago se contrair, especialmente quando o ouvi dizer algo que soou como "ainda não", antes de dar descarga e sair. Na manhã seguinte, disse ao papai que levaria o bebê para a consulta de 2 meses, e ele se ofereceu para vir, mas eu disse que precisava resolver algumas coisas sozinha depois. No consultório médico, a enfermeira a pesou e mediu sua cabeça, e a pediatra ouviu seu coração e verificou seus reflexos, dizendo que tudo parecia perfeito para a idade dela. Ela me mostrou o gráfico de crescimento, onde o bebê estava bem no meio do normal para peso e comprimento, o que de alguma forma fez tudo parecer mais louco, porque como algo tão impossível poderia produzir um bebê tão normal. Eu estava sentada na sala de espera depois, preenchendo formulários do plano de saúde, quando levantei o olhar e o vi, o mesmo cara aleatório do café que havia alegado ser o pai. Ele estava sentado do outro lado, com uma mulher mais velha que poderia ser sua mãe. E quando nossos olhares se encontraram, seu rosto ficou branco e ele agarrou o braço da mulher e a puxou em direção à saída. Minhas mãos começaram a tremer, enquanto eu ligava para Brody ali mesmo na sala de espera, contando a ele o que tinha acabado de acontecer enquanto outros pais me encaravam, provavelmente pensando que eu estava tendo algum tipo de colapso. Brody disse que adicionaria isso ao arquivo da ordem de restrição, e mencionou que esse cara já havia feito isso antes com outras mulheres que apareceram nas notícias, aparecendo em seus trabalhos ou casas, alegando estar envolvido em suas situações. Não me senti melhor sabendo que ele era apenas um esquisito que gostava de atenção, porque significava que a resposta real ainda estava por aí em algum lugar, me dando arrepios. 2 dias depois, Gana ligou enquanto o papai estava no supermercado. Sua voz estava animada enquanto ela explicava. Meus resultados de DNA voltaram completamente normais, sem sinais de quimerismo ou qualquer outra anormalidade genética que pudesse explicar a gravidez. Ela disse que os resultados do bebê ainda estavam sendo processados porque tiveram que enviá-los para um laboratório especial com equipamentos melhores, mas ela esperava tê-los dentro de uma semana, e ligaria assim que chegassem. Então ela mencionou algo que me fez sentar pesadamente no sofá, dizendo que o laboratório original que havia feito os testes pré-natais tinha sido notificado por problemas de contaminação antes, e que, na verdade, havia uma ação coletiva se formando contra eles. Ela me deu o número do advogado caso eu quisesse participar, mas disse que provavelmente não ajudaria a consertar minha reputação, já que todos já pensavam que eu estava mentindo ou era louca. Embora, pelo menos, talvez eu conseguisse algum dinheiro de volta por todos os testes que eles estragaram. Naquela noite, peguei meu laptop e comecei a pesquisar sobre o laboratório que estragou meus testes pré-natais. O site deles parecia profissional, mas as avaliações contavam uma história diferente. Outras 3 mulheres postaram sobre terem recebido resultados corrompidos no último ano, todas durante testes pré-natais, e cada caso foi descartado como falha de equipamento. Tirei print de tudo e criei uma pasta na minha área de trabalho chamada Evidências, antes de procurar por advogados especializados em discriminação no trabalho. Os 2 primeiros queriam dinheiro adiantado, mas a terceira, uma mulher chamada Sandra,
que trabalhava em um escritório em um centro comercial, concordou em me encontrar de graça. Ela analisou minha papelada de demissão e os e-mails do meu chefe sobre os clientes se sentirem desconfortáveis. Temos um caso, disse ela batendo a caneta na mesa. Mas essas coisas levam anos, e a indenização pode não ser enorme. Assinei os papéis mesmo assim, porque era alguma coisa, pelo menos uma forma de revidar. As contas continuavam se acumulando no balcão da minha cozinha, a fórmula e as fraldas consumindo minhas economias mais rápido do que eu esperava. Sentei-me ao computador novamente, preenchendo os formulários de assistência do governo, cada pergunta me fazendo sentir menor. Eles queriam saber sobre o pai, sobre a pensão alimentícia, sobre por que eu não podia trabalhar, e eu tive que escrever teste de paternidade pendente repetidamente. Papai me encontrou chorando sobre a papelada e se ofereceu para arrumar um segundo emprego entregando pizzas à noite. Eu disse a ele para focar em suas sessões de terapia, aquelas que ele vinha faltando, de acordo com os cartões de consulta que encontrei no lixo. Ele desviou o olhar e resmungou algo sobre remarcar. Na semana seguinte, no grupo de apoio no porão da igreja, eu estava balançando o bebê no meu joelho quando Jessie se inclinou. Minha irmã trabalha no laboratório de genética, ela sussurrou. Ela ouviu sobre o seu caso. Meu estômago gelou porque, claro, todo mundo sabia sobre a garota do nascimento virginal. Jessie me passou um guardanapo com o número da irmã dela anotado. Ela quer ajudar, disse ela. Liguei para a irmã naquela noite depois de colocar o bebê para dormir, e ela falou em voz baixa como se estivesse com medo de ser ouvida. O diretor do laboratório está cuidando pessoalmente do seu arquivo agora, disse ela. Eles nunca viram padrões de DNA como o do seu bebê, mas é definitivamente humano, só que com marcadores estranhos que eles não conseguem explicar. Ela desligou rapidamente depois disso, mas suas palavras continuaram ecoando na minha cabeça. Meu bebê era humano. Totalmente humano. Não algum híbrido alienígena como os malucos conspiracionistas da internet viviam dizendo. Eu a abracei com mais força naquela noite, sussurrando desculpas em sua orelhinha, por duvidar que ela fosse normal. A data do tribunal para o teste de DNA de Patty chegou 2 semanas depois, em uma manhã chuvosa de terça-feira. Ele apareceu com seus pais e um advogado em um terno que provavelmente custou mais que o meu aluguel. Ele não olhava para mim, nem para o bebê, mantendo os olhos em seu celular como se fôssemos contagiosos ou algo assim. A mãe dele ficava me lançando olhares de reprovação, enquanto o pai dele conversava baixinho com o advogado. O oficial de justiça nos chamou para uma pequena sala onde uma enfermeira estava esperando com os kits de coleta. Ela explicou as regras da cadeia de custódia, como as amostras seriam seladas e assinadas por todos para evitar alegações de adulteração. Patty foi primeiro, abrindo a boca para o cotonete da bochecha enquanto sua mãe observava como um falcão. Então foi a vez do bebê, e ela começou a chorar no segundo em que a enfermeira tocou seu rosto com o cotonete. A mãe de Patty murmurou algo sobre armadilha, alto o suficiente para todos ouvirem. A enfermeira selou tudo em sacos especiais com fita inviolável, enquanto todos nós assinávamos formulários confirmando que testemunhamos a coleta. A coisa toda levou talvez 20 minutos, mas pareceu horas com todo mundo me encarando como se eu estivesse tentando armar uma cilada para o precioso filho deles. Papai estava esperando no estacionamento, com o motor ligado, e insistiu em nos levar para casa. Mesmo eu estando com meu próprio carro lá. Ele ficou quieto durante todo o trajeto, apenas olhando para a estrada enquanto o bebê resmungava em sua cadeirinha. Quando chegamos ao meu apartamento, mencionei que os resultados levariam 2 semanas. Eu sei, disse ele sem encontrar meu olhar, e algo na maneira como ele disse isso me deu um arrepio. Naquela noite, meu celular vibrou com uma mensagem da mamãe, a primeira em meses, apenas perguntando se o bebê estava saudável. Fiquei olhando para a tela por 1 minuto inteiro antes de responder que ela estava perfeita e anexar uma foto que tirei naquela manhã dela dormindo em seu Moisés. 3 pontos apareceram e desapareceram 5 vezes antes que um único emoji de coração chegasse, o menor sinal possível de que talvez ela estivesse amolecendo. Tirei um print imediatamente, prova de que minha própria mãe não nos tinha descartado completamente. Na manhã seguinte, enquanto eu trocava a fralda do bebê, meu celular tocou com um número que eu não reconheci. A defensora das vítimas do tribunal explicou que o estranho, que havia alegado ser o pai, violou sua ordem de restrição ao aparecer na clínica onde eu fui vista. Eles estavam emitindo um mandado, mas ela me avisou que ele provavelmente só receberia uma multa, a menos que fizesse algo pior. Agradeci a ela e desliguei. Depois verifiquei 2 vezes todas as fechaduras da porta do nosso apartamento. Nos dias seguintes, mergulhei na criação de rotinas com o bebê, desesperada por algum tipo de normalidade em todo esse caos. Acordar às 6 às para a primeira mamada, depois a hora de ficar de bruços no cobertor que o papai comprou enquanto eu comia uma torrada. Ela tinha começado a sorrir agora, aqueles sorrisinhos minúsculos que faziam meu peito doer de tanto amor que eu sentia por ela. Cada sorriso parecia uma prova para todos que achavam que eu deveria entregá-la de que nós pertencíamos uma à outra. Tirei fotos de cada um, construindo evidências de que eu era uma boa mãe, apesar de tudo. Na tarde de quinta-feira, Diana ligou enquanto o bebê dormia, sua voz animada em vez do tom profissional de sempre. Ela queria agendar outra consulta para revisar os resultados genéticos completos do bebê, mencionando algo sobre possivelmente publicar um estudo de caso se eu consentisse. Concordei em ir na segunda-feira, curiosa para saber o que a deixara tão interessada. Quando a segunda-feira chegou, papai insistiu em nos levar, embora eu tivesse meu próprio carro. Diana nos encontrou na sala de espera do departamento de genética, praticamente saltitando de energia enquanto nos conduzia a uma sala de consulta. Ela espalhou gráficos e tabelas pela mesa, apontando para sequências que eu não entendia, enquanto explicava que o bebê tinha marcadores genéticos incomuns, sugerindo mutação rápida em certas áreas. Nada prejudicial.
ela continuou enfatizando. Apenas diferente de maneiras que eles nunca documentaram antes. Ela teorizou que poderia ser algum tipo de adaptação evolutiva, embora não pudesse dizer para o que exatamente. O fascínio científico em sua voz não me incomodou tanto quanto eu esperava. Pelo menos alguém via minha filha como especial, em vez de prova de que eu estava mentindo ou era louca. Ela perguntou novamente sobre a publicação, prometendo manter todas as informações de identificação em sigilo. E eu assinei os formulários de consentimento. 2 semanas depois, papai veio comigo para a próxima audiência de custódia, ambos com nossas melhores roupas, enquanto o bebê usava o vestidinho que a mamãe havia enviado. O serviço social apresentou seu relatório mensal ao juiz, observando uma melhora na estabilidade, mas expressando preocupação contínua com as circunstâncias incomuns e as várias investigações. A assistente social ficava olhando para mim enquanto lia, como se estivesse esperando que eu surtasse ou algo assim. A juíza, uma mulher mais velha com olhos gentis, parecia compreensiva enquanto revisava a papelada. Ela me elogiou por completar os cursos de parentalidade e manter uma moradia estável, mas então sua expressão ficou séria. Quaisquer acusações criminais relacionadas à denúncia falsa ou fraude podem afetar a custódia. Ela alertou, olhando diretamente para mim. Mordia a língua com tanta força que senti o gosto de sangue, querendo gritar que não tinha feito nada de errado. Não importava o que todos pensassem. A mão do papai encontrou a minha debaixo da mesa, apertando suavemente. Depois que saímos do tribunal, papai sugeriu que parássemos para tomar um sorvete, embora mal fosse meio-dia. Enquanto eu dava ao bebê pequenas provinhas de baunilha do meu cone, ele levantou a ideia de nos mudarmos para um lugar novo assim que tudo se acalmasse. Começar de novo onde ninguém conhece nossa história, disse ele, me observando com atenção. A ideia era tentadora, uma chance de criar minha filha sem sussurros e olhares, mas também parecia fugir de respostas que eu ainda precisava. Eu disse a ele que pensaria a respeito. Naquela tarde, enquanto o bebê dormia sua segunda soneca, meu celular tocou com o número de Brody. Sua voz era urgente enquanto ele me contava notícias chocantes sobre o estranho que havia alegado paternidade no café. A polícia o prendeu por assédio em outro caso. E quando revistaram seu apartamento, encontraram evidências de que ele estava perseguindo várias mulheres envolvidas em gestações divulgadas na mídia. Ele tinha cadernos cheios de detalhes sobre casos que saíram nas notícias, praticando histórias sobre ser o pai. Meu caso estava lá, com anotações sobre minha rotina e artigos impressos sobre as alegações de nascimento virginal. Brody disse que isso ajudaria significativamente minha credibilidade, especialmente no caso da custódia. Até a assistente social teria que admitir que o assédio não era minha culpa, ou algum delírio que eu havia criado. Era uma pequena vitória, mas eu aceitaria qualquer coisa positiva a essa altura. Desliguei e liguei imediatamente para o papai no trabalho para contar. E seu alívio era óbvio, mesmo pelo telefone. Talvez as coisas estivessem finalmente começando a melhorar. Só um pouquinho. A assistente social ligou 2 dias depois e realmente soou diferente ao telefone. Menos fria e mais como uma pessoa normal. Ela disse que o boletim de ocorrência sobre o perseguidor ajudou meu caso e que estava atualizando suas anotações para refletir que o assédio não era algo que eu inventei ou causei. Mais 3 dias se passaram com papai e eu caindo em nossa rotina estranha de cuidar do bebê enquanto evitávamos falar sobre qualquer coisa real. Na manhã de quinta-feira, eu estava alimentando o bebê quando ouvi o caminhão do correio lá fora e algo me fez verificar imediatamente. Lá estava, um envelope de correspondência registrada que precisava da minha assinatura, e eu sabia, antes de abrir, o que deveria ser. Minhas mãos tremeram enquanto eu assinava e o trazia para dentro, onde papai fingia lavar o mesmo prato pela 3ª vez. O endereço do remetente era do laboratório, e o envelope parecia mais pesado do que deveria, como se carregasse o peso de tudo o que havia acontecido. Sentei-me à mesa da cozinha e o rasguei enquanto papai ficava de costas para mim, mas eu podia ver seus ombros se tensionarem. A carta de apresentação tinha um monte de linguagem jurídica, mas pulei para a página de resultados, e lá estava, preto no branco. Probabilidade de paternidade de 99,9%, correspondente a Patrick James Sullivan, que era o nome completo de Patty que eu quase havia esquecido. Meu cérebro não conseguia processar o que eu estava lendo porque nós nunca tínhamos dormido juntos. Nenhuma vez. Nem perto disso. Li mais 3 vezes, e os números não mudaram. Apenas ficaram ali, sendo impossíveis no papel timbrado oficial. Papai se virou, viu meu rosto e veio ler por cima do meu ombro. Suas sobrancelhas se ergueram, mas ele não disse nada. Apenas colocou a mão no meu ombro enquanto eu encarava o papel. Peguei meu celular e liguei para o número direto de Gianna que ela me dera no hospital. Ela atendeu no segundo toque, e eu simplesmente disparei que os resultados mostravam que Patty era o pai, mas que isso era impossível. Ela ficou quieta por um momento. Depois perguntou se já tínhamos tido intimidade de outras formas, mesmo sem o ato em si. Senti meu rosto esquentar ao falar sobre essas coisas, mas disse a ela que sim, tínhamos feito outras coisas, mas sempre com cuidado para não ir até o fim. Ela explicou que o líquido pré durante o contato íntimo raramente poderia causar gravidez, tipo 1 em 1 milhão de chances, mas que acontecia. O termo médico era concepção por splash, ou algo assim, e de repente tudo se encaixou. Todas aquelas vezes que havíamos brincado, mas parado antes de fato, sendo tão cuidadosos, mas aparentemente não o suficiente. O alívio me atingiu com tanta força que comecei a chorar ainda segurando o telefone. Gianna continuou falando sobre como era incomum, mas não impossível, citando um estudo da Europa onde haviam documentado casos semelhantes. Agradeci a ela, desliguei e fiquei sentada,
segurando o bebê enquanto as lágrimas escorriam pelo meu rosto. Papai se aproximou e envolveu seus braços em nós duas, e eu o ouvi sussurrar que sabia que ela deveria estar aqui. Ficamos assim por alguns minutos até que o bebê começou a resmungar e precisou de uma troca de fralda. Tirei uma foto dos resultados com meu celular e os encaminhei para o advogado de Patty com um pedido formal de pensão alimentícia. O advogado me dera seu e-mail na coleta de DNA e disse para contatá-lo quando os resultados chegassem. Não escrevi muito, apenas que os resultados estavam anexados e que eu estava solicitando apoio financeiro conforme estabelecido pelas diretrizes estaduais. O valor não seria muito, já que Patty ainda estava na faculdade, mas se tratava de ele reconhecer sua filha agora, não do dinheiro. Em uma hora, o advogado de Patty respondeu por e-mail confirmando o recebimento e dizendo que seu cliente precisaria de tempo para analisar os resultados. 2 dias depois, Brody ligou dizendo que Patty queria se encontrar para discutir os arranjos de coparentalidade, agora que a paternidade estava estabelecida. Eu concordei, mas disse a Brody que queria que fosse em seu escritório, com ambos os advogados presentes, não em uma cafeteria onde as coisas poderiam dar errado. Marcamos para a terça-feira seguinte, às 14 horas, quando o papai poderia cuidar do bebê. O dia da reunião chegou e eu vesti minha melhor roupa que ainda servia, e tentei parecer apresentável, embora tivesse passado a noite toda acordada com o bebê. Patty já estava lá quando cheguei, sentado ao lado de seu advogado e olhando para o celular. Ele ergueu o olhar quando entrei e seu rosto era difícil de ler. Não estava mais com raiva, mas também não estava feliz. Seu advogado começou a falar sobre como esta era uma situação incomum e que todos precisavam ser razoáveis. Finalmente falou, e disse que sentia muito por não ter acreditado em mim e pela forma como agiu. Ele disse que a coisa toda era simplesmente impossível de entender e que ele havia reagido mal, mas que aceitava os resultados. Ele pegou um papel e o deslizou pela mesa, um extrato bancário mostrando que ele já havia configurado pagamentos automáticos mensais. O valor era pequeno, apenas $200, mas ele disse que aumentaria quando se formasse e conseguisse um emprego de verdade. Ele também disse que ainda não estava pronto para ser um pai de verdade. Precisava de tempo para processar tudo, mas cumpriria suas obrigações financeiras. Olhei para o papel e depois para ele, e percebi o quão cansada eu estava de brigar por tudo. Eu disse a ele que aceitava seus termos e que poderíamos revisitar a paternidade de fato mais tarde, se ele quisesse. Os advogados redigiram um acordo básico que ambos assinamos, e Patty foi embora sem dizer mais nada. Brody disse que eu tinha feito a coisa certa, e que Patty poderia mudar de ideia eventualmente, assim que o choque passasse. Na semana seguinte, tive outra reunião com o serviço social para a revisão final do meu caso. A assistente social tinha todos os meus documentos espalhados em sua mesa, incluindo os resultados de paternidade e o acordo de custódia. Ela olhou tudo com atenção, depois ergueu o olhar para mim com um sorriso de verdade no rosto. Ela disse que nunca tinha visto um caso como este em 20 anos, mas toda a documentação estava correta. A investigação estava oficialmente encerrada, e ela estava recomendando que nenhuma outra ação fosse necessária. Ela até disse, boa sorte com o bebê, ao sair, o que pareceu um pequeno milagre depois de tudo. A advogada trabalhista ligou 2 dias depois, dizendo que meu antigo chefe queria fazer um acordo extrajudicial em vez de enfrentar acusações de discriminação. A oferta não era enorme, apenas $15 mil mais uma carta de referência neutra, mas cobria 3 meses de contas médicas e me deu um fôlego. Assinei os papéis em seu escritório enquanto o bebê dormia em seu bebê conforto, observando minha assinatura tremer um pouco de exaustão. Papai nos buscou depois, e no caminho para casa, ele ficava pigarreando como se quisesse dizer algo importante. Finalmente, em um semáforo vermelho, ele se virou para mim e disse que as ligações eram de seu irmão, Frank, de quem eu nunca tinha ouvido falar. Frank vinha ligando sobre uma questão genética que existia em nossa família. Algo sobre as mulheres terem gestações estranhas. Mas papai cortou relações com ele anos atrás por causa de dinheiro. Ele começou a chorar ali mesmo no trânsito, dizendo que deveria ter me contado antes, mas estava com medo de que eu pensasse que nossa família era amaldiçoada ou algo assim. Estendi a mão e apertei a dele porque, honestamente, depois de tudo o que aconteceu, descobrir sobre um tio ressentido parecia algo bem secundário. Chegamos em casa, e eu disse a ele que ele poderia ficar contanto que fôssemos honestos um com o outro a partir de agora, sem mais segredos sobre nada. Ele assentiu e prometeu ligar de volta para Frank, talvez para obter algumas respostas reais sobre essa questão genética que ele mencionou. Na semana seguinte, Jessie, do grupo de apoio, organizou uma pequena festa em seu apartamento para comemorar que eu mantive a custódia. 5 mulheres apareceram com bolo e roupas de bebê, todas elas mães solteiras que entendiam como era lutar contra o sistema. Jessie me puxou de lado e se ofereceu para cuidar do bebê sempre que eu começasse a procurar emprego. Disse que a filha dela já tinha idade para ajudar e amava bebês. Essas mulheres haviam se tornado mais como família do que minha família de verdade, aparecendo quando todos os outros desapareceram. Jana enviou um e-mail com um anexo em PDF de seu estudo de caso publicado sobre minha gravidez. Todos os nomes foram alterados para proteger a privacidade. Obviamente, ler aquilo foi estranho. Ver meu pesadelo transformado em linguagem médica sobre concepção espontânea, via transferência mínima de material genético e fatores de contaminação laboratorial. Ela descreveu tudo como uma tempestade perfeita de eventos de probabilidade minúscula. Nada sobrenatural, apenas muito azar com o momento e erros de laboratório. O estudo de caso me deu um desfecho de alguma forma, como se a ciência finalmente admitisse que coisas estranhas acontecem sem que ninguém seja louco ou mentiroso.
3 semanas depois, Brody ligou sobre um emprego de digitação que um de seus clientes precisava preencher. Trabalho de casa, $20 por hora. Não era um dinheiro incrível, mas eu poderia fazer enquanto o bebê dormia e lentamente reconstruir minha conta poupança. Comecei na segunda-feira seguinte montando meu laptop na mesa da cozinha enquanto o papai levava o bebê para passear. O trabalho era entediante, inserindo sinistros de seguro o dia todo, mas o tédio pareceu bom depois de meses de caos e drama. 6 meses se passaram desde aquele primeiro ultrassom que destruiu minha vida, e agora eu tinha uma rotina que quase parecia normal. Papai cozinhava o jantar enquanto eu trabalhava. Nos revezávamos nas mamadas noturnas, e lentamente o bebê começou a dormir por períodos mais longos. Então, em uma tarde de terça-feira, mamãe apareceu na porta segurando uma sacola de compras e olhando para todos os lugares, exceto para mim. Ela pegou o bebê de forma super desajeitada, como se tivesse esquecido como segurar um, mas vi seus olhos se encherem de lágrimas quando o bebê agarrou seu dedo. Ela não pediu desculpas nem explicou por que me abandonou, apenas começou a guardar as compras e perguntou se eu tinha roupa suja para lavar. Trabalhamos em silêncio, ela dobrando macacõezinhos minúsculos enquanto eu alimentava o bebê, ambas fingindo que aquilo era totalmente normal. Ela ficou por 3 horas, segurou sua neta, trouxe mais compras de seu carro e depois foi embora, dizendo que voltaria na próxima semana. Depois que ela foi embora, sentei-me no quarto do bebê apenas observando-a dormir no berço que o papai havia montado no mês passado. O apartamento era pequeno, mas limpo. As contas estavam sendo pagas e tínhamos uma rotina que funcionava, mesmo que não fosse perfeita. Pensei em tudo o que aconteceu. As acusações, o abandono, os estranhos alegando ser o pai, os testes de DNA que não faziam sentido. A verdade acabou sendo estupidamente simples. Apenas biologia estranha e erros de laboratório. Mas foi preciso destruir minha vida inteira para chegar lá. O bebê se mexeu em seu sono, fazendo aqueles barulhinhos que ainda me surpreendiam. Completamente inconsciente do caos que ela causou apenas por existir. Olhando para seu rosto pacífico, cercada pela vida estável que construímos do nada, eu sabia que superaríamos o que quer que viesse a seguir. O mistério médico foi resolvido, as questões legais foram tratadas, e até minha família estava lentamente se reunindo à sua própria maneira bagunçada. Não éramos uma família perfeita de filme, apenas 3 gerações se ajeitando dia a dia, mas isso era o suficiente por enquanto.